A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de cosmovisão cristã. E a nossa aula de hoje é sobre a visão cristã e as culturas. É de suma importância a gente conhecer a ideia de cultura que nós temos atualmente, né? E qual a visão cristã sobre essas culturas. Bom, para a gente compreender melhor essa disciplina de hoje, a gente precisa primeiramente fazer uma definição, uma espécie de conceito, né, de culturas, né? Então, para a gente compreender melhor, a gente vai definir desde já essa ideia de cultura, essa palavra, esse termo, né? De onde ela veio, o que ela significa, né? Bom, segundo o que nós temos, esse termo aí, cultura, né, que atualmente ele é muito usado, né? A gente vê muitas pessoas falando, principalmente na mídia, sobre a ideia de cultura, né? Mas a ideia de cultura, segundo o termo, né, que na definição própria, né, ou a própria etimologia dessa palavra, ela dá-se a entender que ela é um conjunto de costumes, ou de comportamentos, ou de valores, né, agregados por um povo, ou por um grupo social qualquer, né? Bom, a etimologia dessa palavra, cultura, nos diz que, em latim, ela é colere, né, que tem um significado de cuidar, de cultivar e de crescer. Essa é a etimologia da palavra cultura. É justamente isso que se vê nas tradições. Aqueles valores, aqueles costumes, aqueles comportamentos que um grupo social qualquer tem, ele justamente repassa para a geração posterior, dando essa ideia de cuidado. Eles cultivam esses costumes, eles cultivam esses comportamentos, eles, na realidade, mantêm essa tradição, dá-se aí a ideia, né, de cultura nesse sentido do termo em latim. Ou seja, é algo que é cultivado de geração em geração, por isso que essa cultura dificilmente morre, porque cada geração que vem vai ter o trabalho de cuidar de prevalecer esses comportamentos no meio social daquele grupo, as crenças, os seus costumes e os seus valores. Ou seja, cada geração vai repassando e vai ensinando os mais novos, né, para a geração posterior continuar dando continuidade aí desses comportamentos, desses costumes e desses valores adquiridos, né? Então, esse é o sentido de cultura que nós temos, baseado na etimologia dessa palavra, tá certo? Então, baseado na etimologia da palavra cultura, a gente pode definir cultura de que forma, né? Bom, a gente pode definir cultura como sendo comportamentos e as tradições de um grupo social, né? Que, como a gente falou, esses comportamentos, essas tradições, esses valores, eles vão sendo repassados de geração em geração e sendo ensinados, né? E aquela geração vigente vai cuidar dessas tradições recebidas. A ideia é cultivar essas tradições no meio do grupo para que essa cultura nunca venha morrer, né? Nós também podemos definir, né, cultura como sendo uma rede de compartilhamento de crenças, de significados e valores de um determinado grupo social. Também podemos aí definir cultura como uma espécie de mecanismo que acumula as tradições, os valores deixados pela geração anterior para a geração posterior sem modificações. Por que sem modificações? Porque aquela geração vigente vai cuidar em manter as tradições recebidas. Então, o que significa aí, no geral, a cultura de um povo e qual a sua importância, né? Bom, nós entendemos aí
que a cultura de um povo significa a sua própria identidade social e também a sua identidade religiosa. Por quê? Porque através daquela cultura, através daqueles costumes, daquelas tradições, daqueles valores que é observado naquele certo grupo social, quem são eles? Quem são eles religiosamente? Quem são eles como povo? Então, é através da sua cultura que nós identificamos aí socialmente e religiosamente um certo grupo social. E qual é a importância, né? Qual a importância da cultura de um povo? A importância cultural de um povo, né, está no comportamento que é adquirido de acordo com as crenças e os valores estabelecidos. Ou seja, toda cultura, todo grupo social tem a sua própria cultura específica, tem as suas crenças, tem os seus valores. Quando nós identificamos o comportamento daquele grupo social, a gente percebe que aquele comportamento social tem tudo a ver com as crenças daquele grupo social ou com os valores estabelecidos naquele grupo. Por isso que é importante o significado da cultura de um povo. Você tem como saber o porquê daquele comportamento. Por que aquele grupo social se comporta daquela forma, daquela maneira? Isso tudo tem a ver com a cultura que aquele grupo recebeu. Vamos ver aqui alguns tipos de cultura, né? Nós não iremos ver todos os tipos de culturas, mas a gente vai ver aquilo que, no momento, né, na atualidade, é o que mais influencia. Então, nós temos um tipo de cultura chamado cultura de massa. Essa cultura de massa, ela é um conjunto de ideias mercantilistas, né, que são divulgadas em massa através do quê? Dos meios de comunicação, que a gente chama de mídia. É a televisão, é o rádio e é a internet, principalmente pelas redes sociais. Esse tipo de cultura aí, cultura de massa, nasceu nas sociedades de comportamento capitalista. O que é isso? O que é uma sociedade de comportamento capitalista? É uma sociedade que gira em torno do lucro, né, do capital, ou seja, as empresas precisam lucrar, as empresas têm um objetivo lucrativo, e é claro que para que ela consiga os seus objetivos, ela vai introduzir, através dos meios de comunicação, um tipo de cultura, onde esse tipo de cultura vai promover, né, promover aquela empresa, vai promover os objetivos daquela empresa. Por quê? Porque o objetivo da empresa é que as pessoas comprem. Então, a cultura que esse meio, esse comportamento capitalista vai incorporar nas mídias, para as pessoas de um modo geral, é justamente a cultura do consumismo, né? Ou seja, é jogar a ideia de que todos precisam consumir. E qual o objetivo disso? Atrair as pessoas para comprar o máximo possível. Então, essa cultura de massa, ela funciona muito bem e acabou-se que transmitindo aí um comportamento capitalista e consumista na sociedade de um modo geral. Essa cultura de massa aí, ela tem convencido as pessoas a consumirem sem necessidades. Nós compreendemos, nós entendemos que todo mundo necessita consumir. Isso é fato, a gente precisa consumir principalmente aquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Mas o que a gente observa na cultura de massa é um convencimento das pessoas para consumir sem necessidade. Por quê? Porque a ideia da cultura de massa é justamente o lucro, né?
Ou seja, não importa se a pessoa já tenha a sua necessidade suprida, ela tem que comprar. Então, para isso, essa cultura de massa, jogada aí pela mídia, ela vai transmitir um comportamento consumista, né? Vai incentivar as pessoas a ter esse comportamento consumista, para que essa sociedade, de um modo geral, que é uma sociedade moderna, atual, né? Venha simplesmente comprar, comprar e comprar, ou seja, fazendo das pessoas umas pessoas viciadas, né? Então, hoje nós temos na sociedade, de um modo geral, pessoas viciadas em consumir, mesmo ela não tendo a necessidade de comprar, porém, ela vai se sentir com essa necessidade de comprar. Por quê? Porque ela foi induzida a isso através da cultura de massa. Nós temos uma visão cristã sobre a cultura de massa? Temos. E qual é essa visão cristã aí sobre a cultura de massa? E o que é que a gente pensa sobre isso? Inclusive, o que é que você pensa sobre isso? Você é aluno, você é aluna, o que é que você pensa sobre essa visão cristã e sobre essa cultura de massa? Será que nós não estamos inseridos dentro dela? Será que não somos uma vítima dessa cultura de massa? Qual o nosso comportamento em relação a essa cultura de massa? Será que nós somos viciados em consumir? Bom, é importante esses questionamentos, porque faz com que a gente nos avalie. A partir de agora, nós iremos ver qual é a visão cristã sobre a cultura de massa. Os cristãos, eles compreendem, como eu já falei, que há uma necessidade de consumir. Mas consumir o quê? Aquilo que é essencial para a subsistência do ser humano em todos os aspectos, né? Nós precisamos de comer, nós precisamos de beber, nós precisamos se vestir, nós precisamos de calçados, né? Então, nós temos uma série de necessidades. E é claro que essas necessidades fazem com que a gente venha consumir. Então, nós temos essa compreensão, nós precisamos sim consumir. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano. Mas o que se vê na cultura de massa é o incentivo ao consumo exagerado. Ou seja, na cultura de massa, você é incentivado a consumir sem necessidade. Porque o seu consumo, ou o nosso consumo exagerado, vai gerar lucro e riqueza para um certo grupo aí empresarial. Bom, o que é que a Bíblia diz sobre essa cultura, né? Temos a necessidade de comprar excessivamente ou de consumir excessivamente, né? Então, nós iremos ler aqui dois textos importantes, dois textos interessantes também, para que a gente possa refletir. É o Provérbios 30, versículo de número 15, e o profeta Isaías, aí, capítulo 55, versículo de número 2. O que é que diz o livro de Provérbios, capítulo 30 e versículo 15, sobre essa ideia da cultura de massa? O texto diz: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Então, a cultura de massa, ela é justamente isso que Provérbios, capítulo 30, versículo de número 15 diz. Ou seja, ela nunca vai se fartar, ela vai incentivar, vai convencer as pessoas que devem consumir mesmo sem necessidade. Por quê? Porque ela se comporta que nem a sanguessuga, ou seja, para ela nunca é o bastante, né? Outro texto interessante, que vai justamente para as vítimas dessa cultura de massa, é Isaías capítulo 55, versículo de número 2, que diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, esse texto já é um texto que combate essa cultura de massa, ou seja, o cristão, ele deve consumir, sim, ele deve consumir, mas não de uma forma aleatória, sem necessidade ou exagerado.
Quem vai sofrer quando alguém se coloca nessa situação que vai de acordo com a cultura de massa? Justamente é o viciado no consumismo. Esse vai sofrer as consequências. Por quê? Porque ele vai acabar aqui gastando dinheiro naquilo que não é necessário para a sua vida. Quantas pessoas preferem colocar em primeiro lugar as coisas supérfluas desta vida do que as coisas necessárias, né? Então, Isaías 55, versículo de número 2, justamente está abordando isso, sobre a questão da cultura de massa, ou daqueles que são vítimas delas, que as pessoas acabam sendo incentivadas a consumirem coisas que não é necessidade para ele ou para ela, fazendo com que muitas vezes aquilo que é necessário para a sua vida venha a faltar. Então, o que é necessário hoje para uma família sobreviver? Primeiro, a questão da comida, né? A questão da vestimenta, a questão do calçado. Ter essas coisas básicas seriam suficientes. Porém, aqueles que são vítimas da cultura de massa, onde ele ou ela é levado a um tipo de consumismo exagerado, onde não há tanta necessidade de consumir, nós percebemos que algumas dessas pessoas acabam priorizando na sua vida coisas supérfluas, porque é aquilo que a cultura de massa está mostrando naquele momento, né, do que as coisas básicas para a sua vida. Então, tem pessoas precisando, por exemplo, ter uma residência, ter uma casa própria, porque mora de aluguel. Então, muitas vezes as pessoas são levadas a comprar um carro, que é uma despesa, né, do que uma casa. Por quê? Porque todo mundo está comprando, a mídia está dizendo que todo mundo está comprando, o carro é barato e tudo. Ou seja, a pessoa é levada pela cultura de massa a consumir algo que não é necessário para ele naquele momento, ou que não seja o mais importante naquele momento, né? Por isso, o texto de Isaías 55, versículo de número 2. Então, aqui nós iremos ver umas coisas interessantes, né, sobre isso. Na cultura de massa, o que é supérfluo torna-se mais importante do que o essencial. Então, a cultura de massa, ela justamente gera isso na mente das pessoas. Ela consegue convencer as pessoas, através da mídia, que aquilo que é supérfluo é mais importante do que aquilo que é essencial. Foi o caso do exemplo que eu dei anteriormente, né? Alguém precisa de uma casa, ou seja, para essa pessoa é mais importante, é mais essencial uma casa, mas por conta da cultura de massa, né, ele prefere comprar um carro do que uma casa, né? Então, é isso que a cultura de massa faz. E a gente percebe que a maioria das pessoas são vítimas dessa cultura de massa. Quantas pessoas priorizam um carro, uma moto, do que a própria comida? Né? Isso aqui é fato, a gente encontra isso na sociedade de um modo geral. Tem pessoas que têm certos objetos, que deu prioridade a certos objetos, como carro, moto e etc., mas que lhe faltam até o próprio alimento diário. Por quê? Porque ao invés de comprar o alimento diário, priorizou, né, por conta da cultura de massa, esse tipo de objeto que não é essencial naquele momento para a subsistência daquela pessoa, porque o essencial ali naquele momento seria a comida, né? Então, é comum hoje algumas pessoas possuírem um bem desses aí, né, carro, moto, e serem ao mesmo tempo necessitadas de alimento, né, que isso é um absurdo. Então, aqueles que possuem uma visão cristã entendem que o mais importante do que as coisas supérfluas, né, são o quê? A comida, a roupa, a vestimenta, né, a moradia, que é a casa, né, e o lazer. Então, nós entendemos aí, através da visão cristã, que isso aqui é necessário. Elas são mais interessantes
do que as coisas supérfluas, né? Aí você fica perguntando, mas o que é algo supérfluo? Bom, o supérfluo é tudo aquilo que não é essencial à manutenção da vida. O cristão, ele precisa compreender que ele precisa, na realidade, focar aquilo que é essencial para a vida. Ele já tem aquilo que é essencial para a vida, ele tem a moradia, ele tem a comida, ele tem a roupa, ele tem o prazer do lazer. Então, agora ele pode passar para aquilo que não é essencial para a sua vida, porque aquilo que é essencial para ele, ele já possui, né? Então, é importante que a gente compreenda isso. Essa questão da cultura de massa, ela está em toda a sociedade, nos 4 cantos da terra, e ela está vitimizando aí tanto pessoas não cristãs, como pessoas cristãs. Outra cultura também muito interessante é a cultura popular, né? O que é a cultura popular? A cultura popular é um tipo de cultura que acontece assim de forma espontânea, né? Ela é baseada em quê? Ela é baseada nas tradições, nos saberes deixados aí pelos antigos, né? Não está associada a equipamentos culturais como os museus. Museus traz um tipo de cultura, né? Os cinemas também, as bibliotecas, etc. Não são essa cultura popular estabelecida hoje, né? Mas é uma cultura popular onde se trabalha muito aquela ideia de que os antigos trouxeram e foi de forma espontânea e ficou, né? Ficou marcado ali naquele grupo social e etc. Então a gente vai ver algumas culturas aqui, algumas tradições que faz parte dessa cultura popular que existe até os dias atuais, mesmo na sociedade moderna que nós vivemos. Vou dar um exemplo aqui do folclore, né? O folclore é um tipo de cultura popular. As festas, né? Principalmente as festas juninas, etc. As músicas também, as danças. Então, a gente vai observar aqui, pelo menos vamos tentar abordar cada ponto desse, que faz parte da cultura popular, como é que isso aconteceu, como é que isso está acontecendo hoje, a influência que isso tem, a popularidade que isso tem, né? Então, a cultura popular é comum praticamente em todos os povos, né? Em todos os povos do mundo a gente encontra algum tipo de cultura popular, né? Que foi deixada pelos antigos, né? Não foi nada escrito, mas foi algo bem passado oralmente, de geração em geração, e que ainda permeia no meio do povo, né? Bom, essa cultura ela possui uma grande influência sobre as pessoas, talvez porque ela trabalha muito o lado emocional. É até estranho hoje, uma sociedade tão moderna como a nossa, ainda ter festa folclórica, né? Festas populares, né? E certas músicas também da cultura popular e certas danças, né? Também que envolve aí a cultura popular bem antiga, tradicional, ou seja, o modernismo ainda não foi capaz de superar tudo isso, ao contrário, né? O modernismo, a cultura popular moderna, absorveu a cultura popular tradicional, né? E manteve ela, porém, de algumas modificações a gente pode perceber. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a visão cristã sobre a cultura popular. O que é certo, o que é errado, segundo a visão cristã, em relação à cultura popular. Como o cristão deve se comportar dentro desse tipo de cultura, né? Porque o cristão, ele está dentro de uma sociedade, onde essa sociedade ela tem sua própria cultura, né? Muitas vezes esse cristão ele é confrontado pela cultura já estabelecida. Então, a gente vai ver como é que a visão cristã nos define essa questão. O cristianismo ele possui o quê? A sua própria cultura. E essa cultura cristã ela é oriunda da onde? Ou de quê, né?
do Evangelho de Jesus. Então, no cristianismo, já tem a sua própria cultura. Ou seja, por mais que um indivíduo que venha nascer em certo grupo social, onde aquele grupo social já tem uma cultura já estabelecida, é uma religião, valores, um comportamento, né, que geralmente esse tipo de comportamento já é originado da cultura religiosa daquele grupo, né? Essa pessoa, ela vem para o Evangelho, então aquilo que foi estranho, aquele comportamento, aquela cultura que foi estranho ao Evangelho, automaticamente essa pessoa vai abandonando, né? E por isso que nós dizemos que o cristianismo ele possui a sua própria cultura, né? Assim como a sua própria visão de mundo. Então o Evangelho ele exerce o quê? Uma forte influência na vida social dos cristãos em todos os aspectos, né? Justamente por isso. Por quê? Porque o Evangelho ele nos molda na vida moral, social e cultural. Ou seja, aquilo que está no Evangelho vai me influenciar a ter um comportamento moral diferenciado, né? Vai me fazer também adquirir um comportamento social também diferenciado, né? E os meus valores, os meus costumes agora vão ser costumes estabelecidos aí segundo o Evangelho. E isso pode ocasionar o quê? Um confronto cultural com a cultura daquele grupo social do qual aquele cristão já pertencia, né? Bom, nós iremos aqui ver a visão cristã sobre o folclore. Nós vivemos em uma sociedade em que essa ideia do folclore ainda é forte, né? Mas o que a visão cristã diz sobre o folclore? Então, para a gente responder isso aí, é necessário a gente dar uma definição, conceituar folclore. O que é um folclore? É um conjunto de costumes. Nesse conjunto de costumes, a gente encontra as lendas, como do caipora, do Saci Pererê e outros, né? Encontramos também provérbios, que são ditos, né, populares, manifestações artísticas, tudo voltado à ideia dos folclores, né? Que tudo isso foi preservado por um povo ou por um grupo populacional por meio da tradição oral, não foi nada escrito, né? Isso chegou até nós tudo de uma forma oral. Os mais antigos passando essas ideias para os mais novos, contando as lendas, né, do caipora, do curupira, do Saci Pererê, e assim, posteriormente, a outra geração fazendo da mesma forma, da mesma maneira, né? Então, isso é um folclore, né? E no folclore, né, encontra-se aí que várias manifestações da cultura popular. Exemplo, o carnaval. Outro exemplo, as festas juninas. Um outro exemplo, o frevo, né, que é um tipo de dança. E lendas, como eu já falei, né? Lendas como do Saci Pererê, do curupira, do caipora e assim por diante, né? Então, depois que a gente consegue entender a ideia de folclore, a gente vai compreender qual é a visão cristã em relação a essa cultura aí, tá certo? Então, vamos ver aqui a ideia do carnaval. O carnaval, o que é o carnaval? Faz parte da cultura popular? Faz. Qual é a visão cristã sobre isso, né? Bom, como fora visto aí, dentro do folclore, encontra-se o carnaval brasileiro, né? E o que é o carnaval? O carnaval é uma festa, como todos nós sabemos, ela acontece uma vez no ano aqui no Brasil, e nessa festa é apresentada aí figuras, né, que representam o quê? As crenças daquele povo.
Também tem as músicas, que também têm o mesmo intento, a mesma ideia. Geralmente, as músicas são na realidade, mostrando o que aquele povo acredita, né? Aquele povo entende, né? Ou seja, tem na realidade inserida ali as suas crenças, né? E o que chama mais atenção aí nessa festa é a exposição física das pessoas, né? Ou seja, as pessoas praticamente nuas, né? Ou com pouquíssimas roupas, né? Se expondo e cantando e dançando na passarela. Então, o carnaval ele faz parte desse folclore aí, está dentro da cultura popular, né? Eles têm essa ideologia através das danças, das músicas, né? Apresentar publicamente as suas crenças, os seus valores e o seu comportamento, né? O comportamento aí das pessoas observado no carnaval, segundo a visão cristã, não condiz com o que a Bíblia Sagrada revela, ou mostra, ou apresenta, né? Isso porque as ações promovidas pelos grupos carnavalescos contrariam o que? O Evangelho de Jesus. Então, as ações mais comuns que ocorrem no carnaval são o consumo exagerado de bebidas, né? Bebidas alcoólicas. Isso é um tipo de comportamento encontrado aí nesse folclore, que é o carnaval, né? O sexo livre entre heterossexuais e homossexuais. Nós encontramos também músicas de adoração e exaltação a entidades espirituais. Nota-se que nas músicas cantadas, geralmente são músicas de louvor e exaltação a entidades espíritas, né? Um alto nível de sensualidade, né? Através do que? Da exposição física do corpo feminino, né? As pessoas praticamente nuas, a ideia de demonstração do fisiculturismo, né? Aquela ideia toda de mostrar-se para atrair a visão do público, né? Então, de acordo com a visão cristã, essa festa folclórica aí da cultura popular, que é o carnaval, ela contradiz o seguinte texto, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados entrarão no reino de Deus. Então a gente consegue ver todos esses erros aí dentro dessa cultura aí popular, né? Ou seja, dentro dessa festa folclórica que é o carnaval, a gente consegue ver a idolatria, a gente consegue ver o adultério, a gente consegue ver a homossexualidade, né? A gente consegue ver aí o consumo exagerado de bebidas, e etc, etc. Então, a visão cristã, ela vai dizer que esse tipo de cultura popular, ela não é saudável, né, para o cristão, né, baseado aí nos textos bíblicos. Por isso que anteriormente falamos que, segundo a visão cristã, esse tipo de cultura popular, ela contraria o Evangelho, né? Outro folclore, né, que a gente consegue encontrar dentro da cultura popular são as festas juninas. Elas são muito famosas até os dias atuais, né, aqui no Brasil. E apesar de que ela tem perdido um pouco do seu caráter tradicional, ou da sua identidade tradicional, né? Mas ainda é bem vigente, né, no Brasil, e a gente vai ver um pouco sobre ela, como essa festa surgiu, né, e qual a visão cristã em relação a essa festa junina. É muito comum as pessoas nos perguntarem, o cristão, ele deve participar das festas juninas? Se ele participa, ele está em pecado, né?
e assim por diante. A gente vai tentar, baseado aqui no que a gente tem, mostrar aí a cosmovisão cristã em relação a essa festa, né? Então, as festas juninas, que é as mesmas festas de São João, né? São eventos promovidos aí pela Igreja Católica Apostólica Romana há muitos e muitos anos, né? Essa festa aí era, no passado, uma homenagem aos santos que haviam morrido. Porém, por mais que seja uma festa promovida pelo catolicismo romano, ela não teve origem dentro do catolicismo. É importante você saber disso, né? A festa junina, ela é uma adaptação, né? Ela tem uma origem numa festa indiana. Essa festa indiana acontecia no dia 24 de junho, para comemorar o verão, né? Não somente na Índia fazia isso, mas vários países da Europa faziam isso, né? Mas na Índia, no dia 24 de junho, né, justamente eles faziam uma festa para fazer essa comemoração. Era uma festa religiosa também, tá certo? Então, o catolicismo, na época, com aquela ideia de cristianizar os pagãos, né, adaptou a cultura religiosa do catolicismo essa festa e trocou, né? E trocou. Agora, essa festa seria uma festa aos santos, né? Principalmente a João. E esse João que se fala aí é o João o Batista, tá certo? Essa adaptação que a Igreja Católica fez, até hoje prossegue, né? Em países como o Brasil, onde o catolicismo impera de uma certa forma, né? Mas, atualmente, as festas aí que honram, né? Que são honra a João Batista, ela se tornou menos religiosa, né? Hoje nós não vemos nas festas juninas uma religiosidade como se via antes. Antes essas festas eram muito mais religiosas, né? Muito mais voltada ao João mesmo, né? E hoje não se vê mais, ela é mais secular. Ou seja, ela está perdendo aquela essência, né, religiosa. Então, o que é que nós vemos hoje em relação à festa junina, né? Que é uma festa pela alegria de festejar. As pessoas só querem se alegrar, eles não querem saber se é uma homenagem a João Batista ou a um outro santo. Ninguém está mais interessado nisso. As pessoas hoje, quando vão para uma festa junina dessa, elas vão lá por conta das suas meras emoções, né? Vão se alegrar, eles querem comer, querem assistir aquele teatro que tem lá, né? Eles querem dançar. Ou seja, não se tem de quase nada de religiosidade mais nessa festa, a não ser o nome, né? Junina, que é João. Então, as comidas, por exemplo, as comidas que tinha na festa pagã, elas tinham um significado de fartura, né? Quando os indianos iam fazer esse tipo de festa para comemorar aí o verão, o sol, né? Então, eles colocavam as comidas dando aquela ideia de fartura, né? Por isso que na festa junina também tem a ideia de fartura. Só que isso hoje não tem mais esse significado. Aquela comida que está ali, ela não tem mais esse sentido de fartura, né? Ou seja, ela não tem mais nenhum significado, né? A fogueira, por exemplo, a fogueira que quando os indianos faziam a fogueira na época, né, antes do catolicismo adaptar essa festa, essa fogueira tinha um significado, ela simbolizava alguma coisa. Ou seja, simbolizava o sol do verão que estava chegando para eles, né? E no passado, a fogueira não somente simbolizava o sol que estava chegando para eles, né? Mas também significava o afugentamento dos animais ferozes, né? E assim por diante. Hoje, essa fogueira, ela não tem nenhum sentido mais. As pessoas não olham mais para a fogueira, que é feita lá na festa de São João, como um significado religioso. Perdeu o sentido totalmente. Agora, a fogueira é apenas um elemento da festa. É muito interessante isso.
Mas qual seria a visão cristã dessa festa aí, né? O que é que a gente pensa sobre isso? O que é que o Evangelho nos diz sobre isso? Primeiro, é importante avaliar o que acontece na festa de São João. O que há na festa junina e que não condiz com a visão cristã são o quê? As músicas, as danças e o teatro. Esses são os elementos principais encontrados aí na festa junina. Nessa festa que começou sendo como honra a João Batista, né? Que já havia morrido há séculos. Então, em relação às músicas, né? As músicas, elas não louvam a Deus, apenas a pessoa humana, e isso é um problema, tá certo? É muito comum nós termos músicas que elas não têm nenhuma denotação imoral, ela degradação humana, porém nós temos músicas que elas somente exaltam o homem, né? Então, dentro da festa junina, nós encontramos aí músicas que não louvam a Deus, que são apenas canções meramente voltadas ao ser humano, à alegria humana, ao emocionalismo, né? A dança. A dança também não possui o sentido de louvar a Deus. Aquelas danças juninas, elas estão ali com outros objetivos, né? A alegria meramente, o emocionalismo meramente, né? Não tem nada ali voltado para Deus. Ninguém está dançando para Deus ali. O teatro, nós temos aquele teatrozinho que eles fazem na festa junina, né? O teatro que é feito, geralmente é um casamento, é o quê? É uma comédia encenada. E que muitas vezes essa comédia ela tem um cunho imoral. A imoralidade é percebível geralmente nesses teatros através dos atores que estão encenando aquele teatro. Ou seja, a visão cristã em relação à festa junina é que essa festa ela não possui nenhuma relação com Deus, mas apenas uma exposição emocional humana, meramente humana, e que em nenhum momento Deus é falado, agradecido, louvado, a não ser a própria criatura do ser humano. Então essa é a visão cristã sobre a festa junina, sobre o carnaval, sobre a cultura popular de um modo geral e os folclores. Alguns cristãos entendem diferente, alguns cristãos até participam, né, e não vê nenhum problema. A nossa ideia é mostrar a visão cristã, independente de quem concorde ou discorde. Mas a visão cristã sobre a cultura popular é essa: toda cultura que não louva a Deus, toda cultura que contradiz o Evangelho, não é uma cultura bem vista na visão cristã. E eu espero que você tenha compreendido aqui esta aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.